Ore desse jeito e veja o milagre acontecer. Os segredos da oração que Deus responde. O poder transformador da oração eficaz. Olá, meu irmão ou irmã em Cristo. Deixe-me te dizer algo extraordinário. A oração tem o poder de transformar o impossível em realidade. É como uma ponte que conecta você diretamente ao coração de Deus, onde o milagre começa. Talvez você esteja cansado, esgotado de lutar contra as mesmas batalhas, e parece que a resposta nunca chega. Mas hoje, eu quero te lembrar, Deus ouve a oração de quem ora com fé. Quando você se prostra em oração, algo sobrenatural acontece. Os céus se abrem, as correntes do desânimo se rompem, e o poder de Deus começa a agir em sua vida. Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz: Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Neste exato momento, Deus está te chamando para uma nova dimensão de oração. Não uma oração qualquer, mas uma oração eficaz, cheia de fé, persistência e confiança. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés e derrubou as muralhas de Jericó é o Deus que quer realizar o milagre que você tanto espera. Prepare o seu coração, pois, ao descobrir os segredos de uma oração poderosa, sua vida nunca mais será a mesma. A oração não é o último recurso. Ela é o primeiro passo para uma vida transformada. Isso é verdade. Existe poder quando você se posiciona diante de Deus com fé e confiança, acreditando que Ele pode e quer agir em sua vida. Às vezes, quando enfrentamos momentos de lutas e provações, sentimos aquele peso no coração, aquele sentimento de que ninguém entende o que você está passando. Deixe-me dizer algo a você. Independente da situação da sua vida neste momento, creia que a sua oração é poderosa, e há um caminho para destravar o sobrenatural. Hoje, vou compartilhar com você os segredos de uma oração que toca o coração de Deus e faz o milagre acontecer. O primeiro segredo é: ore com sinceridade. Não há necessidade de palavras rebuscadas ou fórmulas mágicas. Deus não se impressiona com a aparência, Ele olha para o coração. A oração eficaz começa quando você é honesto diante de Deus, quando derrama a sua alma, sem reservas. O salmista escreveu no Salmo 51, versículo 17: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É isso que Deus espera de você, um coração sincero, disposto a se abrir por completo. Lembre-se de Ana, a mãe de Samuel. Ela orou com tanta intensidade e sinceridade que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Mas Ana não se importou com as aparências. Ela chorou, clamou, abriu o coração, e Deus respondeu. O mesmo Deus que ouviu Ana está pronto para ouvir você. Segundo segredo da oração eficaz é: ore com persistência. A oração que traz milagres é uma oração persistente. Muitas vezes, queremos resultados imediatos, mas Deus nos chama a perseverar, a confiar nele, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Jesus contou a parábola da viúva persistente em Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Essa mulher não desistiu, mesmo diante da indiferença do juiz. Ela continuou batendo na porta até que fosse atendida. E Jesus nos encoraja a fazer o mesmo. Ele disse: Por isso digo, peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Persistir não significa repetir palavras vazias, mas manter uma atitude de fé, acreditando que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando você não vê. Terceiro segredo: ore com fé ativa. A oração eficaz não é apenas um desejo vago ou uma esperança incerta. É uma declaração de fé. Orar com fé significa acreditar que Deus não apenas pode, mas que Ele vai agir. É ter a confiança de que, enquanto você ora, o céu está se movendo ao seu favor. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa é a base de tudo: acreditar no caráter de Deus, na sua bondade e no seu poder. Lembro-me de um testemunho que transformou vidas. Era a história de um homem que enfrentava uma grave crise financeira. Ele orava com fé, declarando que Deus era o seu provedor. Mesmo antes de ver a resposta, ele agradecia e agia como alguém que já tinha recebido. Pouco tempo depois, portas inesperadas começaram a se abrir, e o milagre aconteceu. Quando você ora com fé, não apenas declara as promessas de Deus, mas vive como quem já recebeu.
Essa postura move o coração de Deus e atrai o sobrenatural para a sua vida. O impossível não existe para Deus. Ele só precisa de um coração disposto a crer. E eu sei que o seu coração está disposto. Orar com fé ativa é a chave para mover o impossível. A oração com fé ativa é como uma lança espiritual que atravessa as barreiras mais impenetráveis e alcança o trono da graça. Não se trata de uma fé passiva, que apenas espera sem agir. É a fé que vê o invisível, crê no incrível e realiza o impossível. Olhe para o exemplo de Elias, o profeta que orou para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. Depois, ao ver a necessidade de restauração, ele subiu ao Monte Carmelo e orou novamente. A Bíblia diz que ele colocou o rosto entre os joelhos e orou até que seu servo avistasse uma pequena nuvem no horizonte. Era pequena como a mão de um homem, mas Elias sabia que aquela era a resposta de Deus. Sua fé ativa transformou uma nuvem insignificante em uma torrente de chuva que renovou a terra. Considere também o caso de Josué, que, em um momento de grande batalha, ousou fazer uma oração extraordinária. Ele pediu ao Senhor que o sol e a lua parassem para que o povo de Israel pudesse vencer seus inimigos. Josué, capítulo 10, versículo 13, declara que o sol parou no céu, e nunca houve um dia como aquele. A fé ativa é marcada pela persistência e confiança. É como a oração de Daniel, que continuou clamando por 3 semanas, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. No mundo espiritual, o anjo do Senhor já estava a caminho com a resposta, mas Daniel precisou perseverar para que o milagre se manifestasse. A oração com fé ativa não apenas clama, ela espera e age como se a resposta já estivesse garantida. Este é o tipo de fé que toca o coração de Deus e move montanhas. Quarto segredo: ore com perdão no coração. Nada bloqueia o poder da oração mais rapidamente do que um coração carregado de mágoa e ressentimento. Jesus foi claro ao ensinar sobre isso. Ele disse em Marcos, capítulo 11, versículo 25, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. O perdão não é apenas uma atitude nobre, mas uma chave que libera a sua alma e abre os céus sobre a sua vida. Talvez você esteja segurando ofensas, ressentimentos, ou até mesmo uma dor profunda causada por alguém. Eu entendo que pode ser difícil, mas Deus não pede que você perdoe sozinho. Ele te dá a graça para liberar perdão, e, quando você faz isso, milagres acontecem. Há um testemunho poderoso de uma mulher que orava há anos por uma cura física. Ela não entendia por que a resposta não vinha, até que o Espírito Santo a tocou e mostrou que ela guardava amargura contra um familiar. Quando ela decidiu perdoar, algo sobrenatural aconteceu. A dor que a afligia há tanto tempo desapareceu. Deus se move em um coração que escolhe perdoar. Costumo dizer que você nunca será tão semelhante a Deus quanto no momento em que perdoar. Quinto segredo: ore com ações de graça. A gratidão é a linguagem do céu. Quando você agradece a Deus, mesmo antes de ver o milagre, demonstra confiança no seu caráter e nas suas promessas. A palavra de Deus nos ensina em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Há algo poderoso em louvar a Deus no meio da tempestade. Quando você agradece a Ele, mesmo nos momentos mais difíceis, está declarando que acredita no seu poder e que confia no seu tempo. Lembro-me de um casal que enfrentava uma crise devastadora no casamento. Eles decidiram, juntos, começar cada dia agradecendo a Deus pelo que ainda tinham e por aquilo que Ele faria. Mesmo sem ver mudanças imediatas, eles persistiram em ações de graça. Pouco a pouco, o amor foi restaurado, e hoje eles testemunham sobre o poder da gratidão. O louvor é a expressão mais pura de fé. Quando você agradece, mesmo antes de receber, você está dizendo: eu sei que Deus é fiel. Sexto segredo: ore no Espírito. A oração no Espírito é uma das armas mais poderosas que Deus nos deu. Quando você ora em línguas, seu espírito se conecta diretamente com o Espírito de Deus, e coisas sobrenaturais começam a acontecer. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ao orar no Espírito, você transcende as limitações da mente humana. É como se você estivesse orando diretamente na linguagem do céu. Muitos testemunham que, ao orarem em línguas, recebem revelações, direção e paz que não conseguiam encontrar de outra maneira.
Orar no Espírito é entrar na dimensão onde o impossível se torna possível. É o poder de Deus fluindo por meio de você, movendo montanhas que antes pareciam intransponíveis. Um testemunho emocionante é o de uma mãe cujo filho estava longe de Deus. Ela começou a orar em línguas todos os dias, pedindo ao Espírito Santo que intercedesse por ele. Meses depois, o filho, que estava envolvido com vícios, voltou para casa, restaurado e cheio do amor de Deus. Sétimo segredo da oração eficaz. Ore com expectativa. A expectativa é a postura de quem crê que o melhor de Deus está a caminho. Orar com expectativa significa preparar o coração para o milagre, mesmo antes de vê-lo. Tiago, capítulo 1, versículo 6, nos instrui. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A oração sem expectativa é como plantar sementes sem esperar a colheita. Mas, quando você ora acreditando que Deus é fiel para cumprir suas promessas, o céu se move. Lembro-me de um homem que orava pela cura de sua esposa. Ele não apenas orava, mas agia com expectativa. Preparava o ambiente com louvores, declarava a palavra de Deus e esperava pelo milagre. Certo dia, sem explicação médica, a saúde dela foi completamente restaurada. Quando você ora com expectativa, você está dizendo: eu creio que Deus é bom, e Ele fará aquilo que prometeu. Quero te lembrar que você não está sozinho ou sozinha nessa jornada de oração. Cada lágrima, cada clamor, cada palavra dita em fé está sendo ouvida pelo Deus que criou os céus e a terra. O Deus que responde à oração de um coração sincero, persistente e cheio de fé. O maior milagre é o milagre de um coração transformado. Hoje, eu desafio você a orar como nunca antes, a buscar a Deus com todo o seu ser, e a ver o impossível se tornar possível. Lembre-se, Deus tem algo extraordinário reservado para você. O que você está esperando? Ore desse jeito e veja o milagre acontecer. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E se sentir de Deus de semear sua oferta para ajudar esse canal, a nossa chave Pix é canaladailtondejesus@gmail.com. E que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.